Bonjour, gente! Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês, para aquelas pessoas que estão querendo encontrar emprego aqui na França e que querem saber como é que passa a entrevista de emprego. Aqui na França, a entrevista de emprego é uma etapa difícil. Muitas pessoas têm dificuldade, não se preparam e esse momento é decisivo para que você consiga aquele emprego tão desejado. Então você tem que se preparar, não tem outra saída. Não chegue com as mãos abanando porque não dá, não passa. Normalmente são as pessoas do setor de recursos humanos que passam as entrevistas e são pessoas preparadas somente para isso. Se você quer conseguir sua entrevista profissional, você encontrou um bom canal. Fica aqui comigo até o final porque eu só tenho dicas boas para dar para vocês, tá certo? Aqueles que não viram meus vídeos do começo, quando eu comecei a fazer vídeo, eu contei um pouco da minha história. E eu conto esse percurso profissional que foi super duro para mim, foi caminhos difíceis, viu? Eu comecei do nada, né? Distribuindo flyers nas caixas postais, nas residências. Eu não estava contente, eu não estava orgulhosa daquilo que eu fazia. Não tem escrúpulo de ter orgulho, de ter ambição. De todo jeito, isso faz parte da vida. Você tem que ter ambições para ir muito mais longe. Não se contentar daquilo que você faz. E que você não é feliz. Você tem que dar todos os meios para conseguir. E no final, ter orgulho daquilo que você conseguiu. Para vir na história do meu percurso, eu comecei distribuindo flyers, depois eu fui subindo e cheguei até uma posição de chefe de serviço, né, cadre. Mas isso aí não foi fácil, eu me dei os meios de conseguir. Eu coloquei tudo à minha disposição para conseguir aquilo que eu queria. Nada cai do céu, gente. Somente meteoro, chuva e neve. A primeira etapa que você passa para conseguir seu emprego é primeiro fazer aquela letra de motivação. Aqui você não encontrará nenhum emprego se você não passar por essa etapa. Sua letra de motivação, que tem que ser personalizado àquele trabalho que você está procurando. E também, se puder personalizar um pouco em relação à empresa que você está se dirigindo, melhor ainda. Tem telefone, tem internet. A gente pode procurar hoje em dia pela internet. Tudo é muito mais fácil que na minha época. E você procura dados da empresa para poder personalizar ainda mais sua letra de motivação. E com a letra de motivação, o famoso CV, le curriculum vitae. Esses aí são os primeiros passos. E depois, se você for convidado para uma entrevista, você tem que se preparar. Não chegue com a mão abanando, como eu disse, porque não passa. Porque todas as questões são feitas justamente em função de saber aonde você está, o que você veio fazer e quais as suas motivações. Todas as questões são direcionadas a saber o que você está fazendo aqui. Vamos passar direto ao nosso sujeito, que são as questões susceptíveis de serem feitas. Globalmente, são sempre as mesmas questões. A primeira questão: pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Parece uma questão besta, mas não. Essa questão, você pode se apresentar. O recruteur, ele quer saber somente sua organização quando você fala de você. Ele quer saber se você tem uma cronologia lógica quando você se descreve e também saber o que é que você coloca em evidência sobre sua personalidade. E essa questão você vai se apresentar. Eu me chamo fulano de tal, eu tenho 20 anos, eu sou de tal nacionalidade, eu moro em tal cidade, em tal bairro. E aí você fala um pouquinho de você, né? Dos seus dados pessoais. E também, nesse momento, você pode falar um pouco das suas paixões, as coisas que você gosta. Você colabora com tal ou tal associação, dando um tempo livre de sua vida para fazer do voluntariado. Porque você estima que você deve também compartilhar seu tempo com associações humanitárias e etc, e etc. Você fala de você, dos seus dados pessoais e também dá um pouquinho das suas paixões. Tá? Cuidado para não inventar, porque eles vão encontrar uma maneira de saber se é verdade. Uma segunda questão: que savez-vous de nous? Connaissez-vous notre entreprise? O recruteur, ele quer saber com essa questão somente se você se preparou para a entrevista, se você procurou saber informações sobre ela. É aí que você vai buscar na internet. Normalmente elas têm todos um site, você vai se informar e falar daquilo que você teve como informação. Uma terceira questão: pourquoi l'intérêt
por cette offre d'emploi. O recruteur, ele tá querendo somente saber se você é consciente daquilo que você vai fazer na empresa, né? Se você conhece mais ou menos o tipo de trabalho. Quarta questão. Quelle est la critique la plus constructive qu'on a été amené à vous faire? É aquela famosa questão, 3 qualidades e 3 defeitos seus. É mais ou menos esse tipo de questão. Ele quer saber se você é capaz de fazer um passo atrás, ver lá no seu passado, pegar os exemplos dessa crítica ou mesmo dessa autocrítica e saber se você é capaz de rever e a melhorar aquilo que você fez mal ou fez mais ou menos. É somente para saber sua capacidade de autoavaliação e saber se você é capaz de prendre do recul, fazer um passo atrás e entrar nessa dinâmica de melhorar, melhorar e melhorar sempre. Essa é aquela famosa ladeira do desenvolvimento de competências. Você sempre nessa dinâmica de melhorar aquilo que você faz. A quinta questão. Comment comptez-vous entrer en interaction avec votre nouvel environnement de travail? O recruteur, ele quer somente saber sua capacidade de adaptação, né? Adaptação com seus colegas de trabalho e também com os clientes. Com essa questão, ele está querendo saber também se você tem um espírito de equipe, de solidariedade e também da adaptação no seu novo meio profissional. A sexta questão. Que attendez-vous de votre environnement profissional? Com essa questão aqui, o recruteur, ele quer saber seu posicionamento face a seu environnement profissional. Ele quer saber se você é uma pessoa autônoma. Ele quer saber se você é capaz de confiar seu trabalho a outras pessoas. Ele também quer saber seu posicionamento leadership. Você é uma pessoa que lidera, ou você é uma pessoa que se submete, ou uma pessoa simplesmente tranquila. Com essa questão, você vai ter que se posicionar. A sétima questão. Quels sont vos moteurs professionnels? Com essa questão, o recruteur quer saber somente o que é que lhe move para ir procurar esse emprego, para realizar as atividades pedidas nesse emprego. O recruteur quer saber se você está consciente daquilo que você está procurando. Se você sabe o porquê você está procurando. Você está procurando para ter uma remuneração, você está procurando para ter um status social, você está procurando simplesmente por seu valor que você dá ao trabalho, porque você acha que trabalhar é muito mais digno do que estar esperando as ajudas sociais, e com o trabalho você vai se sentir existir pelo seu trabalho. Você veio procurar relações sociais, um meio social para se integrar e etc, e etc. Tem várias razões pela qual a gente pode procurar um emprego. Vocês que estão chegando do Brasil, vocês podem ser sinceros. Você diz que o trabalho é uma maneira de se integrar, porque você veio para a França para vivenciar a cultura francesa, para perfeccionar a língua francesa. No Brasil você fez dentista, por exemplo, você chega aqui, você vai trabalhar fazendo ménage, limpeza nas empresas. Você pode muito bem dizer, o que importa para mim não é o que eu vou fazer, o que importa para mim é trabalhar, ter orgulho de ter um trabalho. Não posso me olhar no espelho e me ver todo dia como um desempregado. Um discurso assim, você enfeita seu discurso e dá valor ao trabalho. Eu penso que isso aí é um dos melhores discursos que eu sempre gostei de escutar. O valor trabalho. Chegando também do Brasil, você pode dizer que a remuneração também, mas colocar isso em segundo plano, né? Que a remuneração também é uma coisa importante, porque você precisa de subvenir às suas necessidades cotidianas aqui na França. E que você não tem ninguém para pagar votre train de vie, tá certo? Pode ser sincero, mas sempre trazendo argumentos válidos. E a oitava questão? A oitava questão, ele sempre pousa. Essa daí você não pode escapar, porque sempre o final, o recruteur, ele vai falar e no final ele vai deixar a palavra para você. Ele quer saber suas capacidades de expressões espontâneas e seu interesse também pelo trabalho. A oitava questão é simplesmente: avez-vous des questions? Você tem questões. Parece uma questão besta, mas justamente depois de 30 minutos de conversa com o recruteur, 1 hora de conversa, você tem forcément uma questão a
fazer aquela pessoa que está diante de você. Não faça questões bestas, tipo, será que tem uma parada de ônibus aqui na frente? Que rua é essa que eu tô? Não, não faça questão desse tipo, não, pelo amor de Deus. Faça uma questão pertinente, tipo que você está interessado pela equipe, por exemplo. Uma questão interessante pode ser em relação aos meus colegas de trabalho. Eles têm oportunidade de evoluir profissionalmente, fazer formações contínuas. Será que no futuro eu terei oportunidades também de me formar? Alguma coisa assim que mostre que você está interessado de ficar e que você dá uma perspectiva na sua vida profissional no seio dessa empresa. Porque eles não gostam de empregar uma pessoa sabendo que a pessoa daqui a pouco, daqui a um mês, 2 meses vai embora. Você tem que se investir, mostrar uma perspectiva no seio da empresa, como colaborador que você vai ser, né? Eu tô conversando demais, mas somente para terminar, eu vou dar umas regrinhas que pessoal, bem pessoal, que eu não gosto quando as pessoas chegam falando disso, tá certo? Vou dar umas regrinhas para vocês. A primeira, não critique nunca seu antigo empregador, nem sua antiga equipe. Reste neutro. Se não quiser valorizar porque você tem ressentimentos ou você saiu com raiva da empresa, você inventa um discurso no qual você não tem que entrar nos detalhes, tá certo? Nunca criticar. A segunda, mostrar determinação. Isso aí, para mim, é um biju. Para mim, uma das coisas mais, assim, uma das melhores qualidades que pode ter uma pessoa quando você está empregando a pessoa, que você pode ter confiança nela, é a determinação. Pessoas determinadas, que sabem o que querem, que sabem aonde vai, que sabem da onde elas saem, que caminho elas vão percorrer e aonde elas querem chegar. É por isso que eu sempre digo, não ter escrúpulo de mostrar um pouco de ambição, porque a ambição faz parte da determinação da gente. Aquelas pessoas aqui na França que não são determinadas, elas têm uma mania de dizer, não, eu não sou carreirista. Carreirista é aquelas pessoas que progressam sempre, que evoluem no seio das empresas. Para mim isso é uma qualidade e eu penso que é uma qualidade para várias pessoas. E a terceira regrinha é mostrar disponibilidade. Não chegue com a de superior, não, porque é você quem está precisando. Não se mostrar inferior também. Ali tem um recrutor e tem uma pessoa que está procurando a oferta. Então pronto, cada um tem a sua posição. Nem se rebaixar, nem ficar muito ou tão. Na realidade é você que está precisando, então vamos ao trabalho. Disponibilidade, não procurar coisinhas dizendo, ah, não, essa hora não vai dar para mim porque eu tô dormindo. Não, pelo amor de Deus, não chegue com esse sujeito. Não criticar, determinação e disponibilidade, ok? Vou ficando por aqui, volto depois. Tchau. Courage, courage. Bisous. Tchau.